lá vem a história. Vai ser top. Inicialmente eu comecei como técnico de TI. Logo que eu saí do ensino técnico, eu comecei a trabalhar na IBM, de madrugada, 5 anos, fazendo suporte, cansado. Basicamente foram 5 anos de IBM, suporte de madrugada e ao mesmo tempo que eu fazia meu bacharel. Então foi ferrado, mas com isso eu consegui fazer o suficiente que me desse a possibilidade de vir para a Austrália, com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio trabalho. E eventualmente eu cheguei aqui. Muitos vim com visto de estudante. Cheguei aqui fazendo um curso de Advanced Diploma, IT Project Management, que eu achei que seria uma coisa maravilhosa, linda. Não foi uma das piores experiências de aulas que eu tive. E acabei trabalhando como panfleteiro, garçom, fiz curso de cleaner, curso de barista, qualquer coisa que tivesse uma maneira de tirar um trocado para continuar aqui era o que estava tendo. Eventualmente eu consegui um trabalho numa empresa de telemarketing que tinha um diretor brasileiro. Ele viu meu currículo, me chamou, falou que eles estavam precisando de uma ajuda na parte de TI e eu comecei como severino de TI, fazia network, fazia helpdesk, comecei a implantar um banco de dados, ETL para juntar as informações, basicamente eu fazia tudo que dava. E foi assim que eu consegui o meu visto de trabalho. Com tudo isso veio o meu sponsor, que chegou um momento que eles acabavam o meu visto e ou vai ou racha. E eles acabaram oferecendo o meu visto, apliquei no último dia do meu visto. Estava praticamente comprando a passagem para voltar para o Brasil e eles falaram, não, a gente precisa que você continue e aplicaram no dia. A partir daí comecei a olhar mais o mercado, ver que tipo de área que eu queria seguir, quais que eram as possibilidades que eu teria e vi que tem muita coisa acontecendo. O LinkedIn é uma ferramenta muito forte, muita vaga, muito recrutador. E coincidentemente a gente estava trabalhando com a Servian na época e eles ofereceram para eu migrar de uma empresa para outra. Então mudei de sponsor, transferi o meu sponsor da SalesPoint, que era uma empresa de telemarketing, para a Servian, que finalmente era uma empresa de fato de TI. Comecei como um data analyst, que na verdade eu não sabia exatamente o que era, o que fazer, o que seria a minha vida, até porque eu não tinha trabalhado muito com dados até então. Isso foi 2 anos e meio atrás, ou 2 anos e pouco atrás, e hoje em dia eu sou um Senior Consultant na Servian, depois de um bom tempo entendendo o que de fato era dado. Bom, um pouco da Servian. A Servian tem mais ou menos 10 anos de existência, 8 escritórios distribuídos em 3 países, na maioria das capitais da Austrália, em Nova Zelândia, temos um escritório na Índia também, somos mais de 250 profissionais e oferecemos 3 tipos de serviços, que às vezes as pessoas não sabem na parte de consultoria, mas você consegue prestar diferentes serviços. O primeiro é Advisory, o segundo é Consulting e o terceiro é Managed Services. Então, falando um pouco mais sobre esses 3 serviços, Advisory, na verdade, é a parte que você vai definir a estratégia e a direção que você quer que essa empresa ou o seu cliente siga. A partir daí, você costuma ter um ciclo natural de ir para Consulting, que é a parte de entregar a visão, a implementação, como que você vai fazer acontecer. E, eventualmente, agora a Servian também está estendendo para a parte de Managed Services, que já foi falado um pouco, mas é a parte de manter excelência. Então, dar suporte, fazer operações, basicamente continuar no cliente para que você simplesmente não entregue algo que não vai dar certo no futuro. Então a Servian está começando agora a entrar para essa parte de fazer acontecer e, além disso, depois dar o suporte para que continue acontecendo. A Servian tem basicamente 5 pilares. O primeiro dele é Analytics, que foi onde ela começou e onde ela é mais focada, mas eventualmente eles perceberam que o mercado é muito grande, tem muita integração entre diferentes plataformas, diferentes infraestruturas, diferentes tecnologias, e só focar em dados não era mais o suficiente. Então, ela basicamente expandiu para vários pilares. Um deles é Customer Engagement, que muita gente não conhece, mas é muito forte aqui na Austrália, que é a parte de marketing, de entender melhor o seu cliente, de entender, ter uma visão de 360 graus dele, o que ele faz, quem ele é, como ele atua, para a partir daí você gerar novas campanhas. Como que eu vou
atuar em cima desse cliente, como que eu vou enviar mensagens, SMS, e-mail, seja como for, e qual que é a melhor ação para esse cliente. Tem clientes que a melhor ação é não ter uma ação. Então, um pouco do Customer Engagement é exatamente nessa área do marketing, de tratar com o cliente. Outra área que tem crescido absurdamente ultimamente é a parte de Cloud. E os três principais, AWS, Google Cloud e Azure, cresceu tanto que virou um pilar dentro da Servian. Agora nós temos pessoas específicas nisso que eventualmente acaba transitando entre todas as diferentes áreas, mas sentiu-se a necessidade de criar um pilar especialmente para Cloud. O próximo é Digital, que é a parte de UI, UX, Web Development, Mobile Development, App Development, a parte maior de Development e que não envolva, em teoria, como foco principal dados, caiu nessa parte de Digital. E mais recentemente começamos também um pilar sobre Artificial Intelligence, que é a parte de onde os Data Scientists começam a integrar e ter maiores funções na parte de Machine Learning, Computer Vision e entender Natural Language Processing as well. A Servian tem, acho que hoje em dia somos em 9 brasileiros, quando eu comecei a gente estava com 2, e uma das pessoas que recentemente entrou na Servian foi a Thaís, então como Talent Acquisition Specialist. Então se vocês tiverem dúvidas, ideias, quiserem conversar sobre quais são os processos e as etapas e as entrevistas, como que funciona a parte, a Thaís com certeza vai ajudar. Não sei se a Thaís está em algum lugar por aqui. Ali. Prazer, Thaís, por sinal. Não conheço ela ainda, mas... então troca uma ideia com ela. A Servian é bem legal, a gente já teve bastante gente interessada. Subimos de 2 para 9 em coisa de 1 ano e meio, então tem bastante brasileiro entrando, eles adoram o brasileiro. Então conversa, vamos aplicar, vamos partir para cima. Bom, um pouco sobre consultoria, que é uma parte que eu não conhecia muito antes de entrar na Servian, e eu senti que teve uma diferença bem drástica da época que eu trabalhava na IBM para agora que eu trabalho como consultor. Um pouco das vantagens é que você vai ter uma diversidade muito grande, seja de funções, de área de trabalho, de maneiras de trabalho, de culturas. Você vai pingar em vários clientes, você vai acabar experimentando muitas coisas diferentes. Exposição, querendo ou não, você vai ter muito mais contato com stakeholders altos, com head-offs, diretores, muitas vezes CEOs de empresas, então acaba gerando uma exposição muito grande para o mercado. E o desafio, querendo ou não, você está eternamente na parte de consultoria se desafiando. Quando você vai para um cliente, não necessariamente o que você vai fazer lá é aquilo que você tem feito nos últimos 2 anos ou aquilo que você estudou para fazer. As chances são que eles vão jogar alguma coisa diferente e você tem que aprender a se virar. Algumas das desvantagens também, que como tudo tem, rotatividade muitas vezes costuma ser alta, você vai pingar de um cliente para o outro, você vai mudar de tecnologia, você vai mudar de função, às vezes não necessariamente você queira. Muitos dos clientes têm uma pressão maior. Consultor, as empresas de consultoria no geral não são baratas para contratar, então existe uma pressão de que você é o especialista numa ferramenta X, numa tecnologia Y, e que você tem que entregar. Então essa pressão existe, você tem que saber lidar com essa pressão de uma maneira boa. E muitas vezes também a frustração, que nem sempre você vai conseguir começar um projeto e terminar ele. Com os clientes você acaba, com a experiência, a vivência, acaba aprendendo que vai ter cliente que você vai começar e vai acabar e vai ser uma beleza. E vai ter cliente que você vai trabalhar 3 semanas e ele vai falar, acabou o budget, não vamos mais fazer nada, e é isso aí, acabou. E você entregou metade. Então fica aquela frustração pessoal de que você não conseguiu entregar o que você achou que seria o ideal. E você tem que aprender a lidar com isso. Agora na parte específica de Data Consultancy, o que faz um Data Consultant? Que era o que eu estava me perguntando quando comecei nessa área. O principal, e a parte que a maioria das pessoas conhece, é trabalhar com database, trabalhar com data warehouses, trabalhar com data integration, ETL, a parte de, seja design, arquitetura, implementação, administração, rola tudo, mas tem mais. Temos também um pouco mais da parte de BI, muito projeto aqui na Austrália, na parte de BI, de Data Viz. Tem a parte da estratégia, que a Jéssica falou um pouco também, de fazer a parte do advisory, de o que o cliente quer, quais são as tecnologias que ele deveria vir a propor. E a parte de Data Governance, que agora está
tem chegado muito forte com todas as questões que aconteceram com o GDPR e etc. E muito mais. Dependendo do cliente que você vai ter social media, sentiment analysis, que entra um pouco para a parte de data scientist, vai ter text analysis, muitas vezes text analysis usando SQL e regular expressions e só, é isso que você tem, dá um jeito, entrega. Data quality é muito forte, data profiling, entendendo o que você tem dentro do seu data warehouse e ter a certeza de que o que você tem lá está correto. Advanced Analytics e, por fim, também Big Data, que agora não tem crescido, mas já se tornou uma das grandes potências nessa parte de data. Bom, algumas das inovações e tendências do mercado que eu, pelo menos, tenho visto nos últimos anos trabalhando. Cloud, em geral, tem sido o futuro, tem sido o que as empresas estão planejando para migrar. O Google Cloud tem crescido dentro do mercado. AWS, é lógico, é muito mais forte, é muito mais antigo, tem muito mais a reputação. Azure é muito forte dentro do mercado do governo da Austrália por causa das certificações que eles têm. Porém, o Google Cloud tem crescido, é uma ferramenta mais nova, tem vários dos seus componentes que ainda estão começando a ser lançados na Austrália, como BigQuery, por exemplo. Então é uma crescente. Se você está vendo alguma área de cloud para começar e você não quer ficar muito para trás, Google Cloud pode ser uma das soluções. E uma das coisas que eu ainda não trabalhei, infelizmente, mas que definitivamente está no meu roadmap do que eu quero fazer, é Snowflake. Para mim, Snowflake tem sido uma das grandes novidades no mercado na parte de Cloud Native Data Warehouses. As funcionalidades que ele apresenta são muito boas, ele utiliza a facilidade que as pessoas já têm com SQL, então você consegue trazer muitos especialistas em databases, em data warehouses, e com um período curto de tempo migrar eles para trabalhar com Snowflake, o que se torna um grande diferencial em relação a Hadoop. Hadoop, que é o que hoje em dia eu tenho trabalhado, está diminuindo no mercado. Recentemente, Cloudera e Hortonworks, que são os dois maiores provedores de serviço de Hadoop, fizeram merge porque eles viram que o mercado não está fácil, então eles vão ter que tirar algum coelho da cartola. Tem decaído exatamente por causa dessa facilidade que as pessoas têm com o Native Cloud, com Snowflake, usar SQL e não precisar mais se preocupar com Parquet, HDFS, Spark, processamento, escala. Tem muitas vantagens e tem muito mercado ainda em Hadoop, isso é verdade, mas a tendência maior tem sido a migração para uma tecnologia mais fácil e mais acessível para os profissionais. Principalmente aqui na Austrália, que a mão de obra não é tão grande, tem muita demanda e não necessariamente tem tantas pessoas ainda. E por fim, na parte de data, ultimamente tem crescido essas diferentes alternativas dentro da área. Então, o mais recente que eu ouvi ultimamente é DataOps, que você não necessariamente vai ver ainda nas vagas, mas que já comecei a ouvir de algumas empresas procurando, que é exatamente essa integração da parte de data com a parte de Ops, que imagino eu vai seguir um processo parecido com o que foi o DevOps. A ideia é que as pessoas que são qualificadas para mexer com dados tenham experiências em operações também e na implementação, principalmente com Cloud Native, que envolve trazer à vida o Data Warehouse inteiro numa das plataformas de cloud que seja, Data Engineer, Data Scientist e, por sinal, Data Analyst, que foi onde eu comecei.